Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está dedicando esse tempinho para assistir aqui comigo, para aprender um pouquinho mais sobre como cuidar da sua saúde. É o bem mais precioso que eu e você temos, por isso a gente precisa dedicar assim um pouquinho de tempo para educação, para informação a este respeito. E no programa de hoje a gente vai gastar o nosso tempo aqui todinho na cozinha, porque aquele alimento que você leva na boca, que vai para o seu estômago, que é absorvido pelo seu intestino, vai nutrir cada célula do seu ser, comunicando vida, comunicando saúde ou, ao contrário, dependendo daquilo que você leva aí na sua mesa. Por isso a gente gasta sim tempo, por isso a gente dedica também tempo com informação sobre aquilo que você pode comer e o que você deve se empenhar para comer, para que você comunique vida a todo o seu ser. E o programa está começando, eu estou bem feliz que você esteja aqui comigo e eu quero convidar você para refletir numa frase de Thomas Edison. Olha só o que ele disse: o objetivo de todo trabalho é a produção ou conquista. Para qualquer um desses objetivos, deve haver precisão, sistematização, planejamento, inteligência e propósito honesto, assim como transpiração. Gostei muito desse finalzinho que ele diz: transpiração. Significa que você tem que tentar duramente, tentar e tentar novamente, tentar até conseguir. Um dos maiores inventores dos últimos tempos disse isso, e ele não foi um gênio à toa que fez as coisas aparecerem. Ele tentou várias vezes, errou muitas vezes e foi vencedor. E você, está pronto para transpirar um pouquinho também? Que Deus te abençoe. No programa de hoje a gente vai gastar cada minutinho aqui na cozinha. Eu tô aqui com a minha irmã mais uma vez, Camila Scaff. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Que bom que você está aqui de novo. Tô feliz, mas na verdade tô triste também, porque é o último programa que ela vai fazer aqui agora durante essa temporada. Eu acho que a gente pode marcar outras vezes, né? É verdade. E a Camila, ela tem especialização, ela é formada em gastronomia, mas ela curte mesmo, ela gosta mesmo da gastronomia saudável. Tem outras formações no currículo, trabalha com saúde, serve a Igreja Adventista para a área da Austrália, justamente liderando a área da saúde para uma das associações lá, né, Camila? Promovendo cursos, palestras, educação em medicina do estilo de vida. Mas hoje ela vai repartir com a gente uma pérola da cozinha dela. Um pão sem glúten, sem óleo, sem açúcar, feito com fermentação natural. Camila, eu digo que é uma pérola porque esse pão não é só bonito, olha aí, dá pra gente mostrar agora? Ele não é só bonito, mas ele também é mega funcional. Com certeza. É uma das minhas receitas favoritas. Na verdade, eu adaptei essa receita, mas o fermento nós produzimos, né? Junto ao Carambola, Produtos Naturais, a loja da Teru. Mas a receita original, ela nasceu no coração e na mente de um amigo meu, que é um chefe de patisserie e pães em Sydney. Ele é um polaco, né? O nome dele é Richard Gloski e ele é super bacana e nós estávamos quebrando a cabeça. Ele desenvolveu uma intolerância para glúten e ele fazia pão de fermentação natural, só que com glúten. E então ele falou: como é que eu vou fazer um pão gostoso, saboroso, mas que não tenha o glúten e que seja nutritivo? Então, esse é o resultado. Eu tenho certeza que quem experimentar não vai se arrepender. Esse é o tipo de pão que não tem como dar errado. Dá sempre certo. Mesmo quando dá errado, dá certo. E eu sou a prova viva disso. Porque quando ela me mandou a receita, eu achei super complicado. Eu falei: isso aqui é uma daquelas coisas que não vai funcionar. Mas aí eu fui fazendo direitinho, passo a passo. Eu quero que você foque aqui comigo agora, porque deu super certo. E o melhor de tudo, ela já tinha me dito: olha, isso aqui faz o intestino funcionar, que é uma beleza. Muita gente, Camila, procura o Vida e Saúde, me procura também lá no Carambola, me aborda pessoalmente falando: Teru, o que é bom para o intestino? Sabe aquela pergunta assim: eu quero uma cápsula, eu quero um chá, eu quero alguma coisa assim pronta? Sim.
Não existe. Eu acho que é o estilo de vida todo que precisa ser adaptado. Com certeza. Para promover esse trânsito normal do intestino. Mas esse pão, e eu não tenho esse problema, mas esse pão, ele realmente pró-digestivo e pró-funcionamento do intestino. O legal desse pão, Teru, é que ele vai dar uma estabilidade para o funcionamento do intestino. Então, não é só a pessoa que tem problema no intestino que vai se beneficiar. Qualquer pessoa pode comer esse pão, né? E ele vai dar uma equilibrada. E você vai perceber, por exemplo, eu também nunca tive problema de intestino preso, por exemplo. Mas consumindo esse pão, e eu faço na minha casa todas as semanas, eu senti, assim, uma mudança muito grande no funcionamento. Muito bacana mesmo. Tem que experimentar para ver. Tá, combinado. Camila, esse pão demanda um pouquinho de planejamento. Assim como o Thomas Edison disse aqui, né, eu mencionei aqui no Vida e Saúde, eu usei uma citação dele. A gente precisa de planejamento para essa receita. Eu vou falar para você agora os ingredientes e você presta atenção no passo a passo. Você vai usar o seguinte: 80 gramas de farinha de arroz integral, 140 gramas de levain, que é o starter da fermentação natural. Depois a gente vai explicar como é que faz. 110 gramas de água. Pronto, isso aqui é a primeira parte da receita. Segunda parte, 350 gramas de água em temperatura ambiente, 20 gramas de psyllium em flocos, 10 gramas de farinha de linhaça dourada. As partes secas agora, 60 gramas de cada uma dessas farinhas. Farinha de sorgo, polvilho doce, farinha de tapioca, né? Uhum. Fécula de batata, farinha de trigo mourisco ou trigo sarraceno, que é a mesma coisa, tá? As sementes, 20 gramas de semente de linhaça marrom, 20 gramas de gergelim, 20 gramas de semente de girassol, 10 gramas de chia e 1 colher de chá de sal. Falei bem devagar, porque é importante que você siga o passo a passo. Essas sementes aqui são a única parte desse pão, essa aqui, olha, todos esses grãos que vão inteiros, são a única parte do pão que você pode meio que dar uma adaptada. Ah, não tem linhaça marrom, usa linhaça dourada. Não tem gergelim, pode usar um pouquinho de semente de girassol. O importante é colocar sementes, né, Camila? Sim, e às vezes se você quiser dar uma encorpada em termos de calorias, porque tem pessoas querendo perder, mas tem gente que quer ganhar. Então, em termos calóricos, pode usar também uma castanha, né? Ou então dar uma triturada na castanha e usa também uma castanha do Pará, ou então uma noz, isso fica muito bom. Beleza. Camila, vamos para a primeira parte do pão, do processo. Olha, o primeiro processo desse pão é a parte de misturar o fermento. Então, nós vamos ter aqui, Teru, esse é o starter, que a pessoa já vai ter na geladeira. Ok. Depois, numa próxima oportunidade, a gente pode mostrar, mas no YouTube tem também. Blog, a gente vai deixar no blog a receita legal. Direitinho. Pode misturar. Então, nós vamos misturar aqui. Lembrando que esse pão vão 5 sementes e 5 farinhas. Tá. Então, é fácil e é só misturar mesmo. Então, nós estamos misturando. Esse fermento aqui, que é o levain, ou que é o starter, que você encontra na internet, é o fermento do nosso pão, tá? E a gente está misturando, então, com a farinha de arroz integral e a água. Esse processo a gente deve começar sempre no dia anterior. Sim, porque, na verdade, depende de como você quiser estruturar o schedule, né? A agenda do pão. Porque esse fermento, ele vai precisar descansar de 8 a 12 horas. Então, geralmente, eu faço em casa na noite anterior. E aí, dá uma mexida. E aí, você vai deixar ele coberto, descansar durante 8 a 12 horas. Eu gosto de deixar dentro do forno, desligado. Tá. Que é um clima seco e é quentinho. Quer usar isso aqui? Podemos usar. Não, eu vou usar isso para farinha. Tá. Então, dá uma mexida. É importante não deixar a farinha sem misturar. Sem misturar, né? Essas bolhas de farinha. Esse starter, ele tem um cheirinho de iogurte, porque ele é realmente farinha fermentada. O que vai nele? Basicamente, vai farinha de arroz integral
e farinha de trigo sarraceno. E água. E água. A gente vai alimentando esse fermento dia a dia, dependendo se você quer um crescimento acelerado, ou pelo menos uma vez por semana, aí você mantém ele na geladeira. É fácil fazer uma muda dessas em casa, só que ele tem algumas exigências. O fermento, o micro-organismo que faz o fermento, não tolera produtos ou utensílios de metal, e você precisa então usar ou silicone, ou plástico, ou vidro, tá bom? Tanto a vasilha como o que você for usar para mexer. E de preferência, que não estejam com nenhum resíduo. Ah, bem limpinho. Resíduo assim de sabão, porque ele é geralmente sensível. Eu gosto de esterilizar os vidros, por exemplo, antes de utilizar. Ótimo. Então vamos lá, isso Então, aqui vai a gente vai fechar. Isso então vai ficar abafado no forno desligado ou num armário durante a noite toda, mais ou menos de 8... Faz um furinho só para poder respirar, né? Tá. Porque isso aqui, gente, são bactérias vivas. Vamos deixar aqui no nosso aqui de baixo, olha, pode ser? Pode. A gente já adiantou o processo ontem à noite e trouxe aqui, olha, como é que ele fica depois das 8 horas de descanso. Mostra aí, Camila. Esse aqui, ele já tá pronto, olha. Então, tem algumas bolhas. Isso aqui são a respiração, na verdade, né? Isso aqui demonstra que o fermento tá funcional. E aí, nós vamos... É muito simples essa parte. Nós vamos misturar as farinhas com as sementes, então as partes secas. Como aqui já tá tudo medido, a gente vai colocar aqui. E numa outra vasilha, nós vamos misturar a parte líquida. Então, nós vamos utilizar esse aqui. Nós vamos colocar a água. Gente, no blog tá certinho a sequência para você não se perder na hora de fazer essa receita. O psyllium e a farinha de linhaça. Vamos dar uma misturada nisso aqui e acrescentar o fermento, que esse aqui, gente, é aquele que você colocou na noite anterior. Já Depois tá de 8 a 12 horas, você mistura com esses 3 ingredientes. Essa é a parte molhada da receita. Parte molhada da receita, parte líquida, né? Você vai deixar, depois de misturar, vai deixar descansar uns 5 minutos. E você vai perceber que vai ficar meio gelatinoso assim, sabe? Parecendo um gel. Tá. E agora, nessa etapa, nós vamos misturar as farinhas. Todas sem glúten. Aqui já tá facinho, né, Teru? Quando a gente já faz foi preparado com antecedência. Na hora você pode medir, é importante que as medidas estejam bem exatas. Porque é um pão sem glúten, então para que ele esteja bonito, gostoso, precisa ser fiel. Então ela tá usando farinha de trigo sarraceno, farinha de sorgo, fécula de batata e polvilho doce. Falei, faltou algum. Vamos de novo. Sorgo, sorgo, polvilho doce, fécula de batata e farinha de trigo sarraceno ou trigo morisco. Pronto. Agora ela vai pôr as sementes nessa parte seca. Misturou isso, nós vamos colocar as sementes. Linhaça, gergelim, semente de girassol, chia e agora o sal. Não se esqueça do sal. Olha, na receita fala 1 colher. Geralmente eu gosto de utilizar 2 colheres. Pega leve aí para você não estragar seu pão. Olha como é que, enquanto a Camila tá misturando ali, eu quero mostrar para você como é que ficou aquele gelzinho de psyllium e linhaça dourada. Ele fica gelatinoso rapidinho. E além da fermentação natural ser a estrela do pão, o psyllium também é um ingrediente fabuloso. Ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, assim como a linhaça também é. E promove saúde do intestino. Agora é misturar, Camila? Sim. Então esse aqui, depois que mexer, depois de uns 5 minutinhos, ele vai ficar com essa textura de gel. Tá. E aí mistura com a parte seca. Pode misturar aos poucos, tá? Então a gente coloca um pouco. E mexe, depois coloca o outro pouco. É importante, Teru,
que esteja bem misturadinho, que não fiquem bolas de... Gruminhos de farinha, né? Exatamente. Gente, quando eu fiz a primeira vez, eu achei muito estranho. Eu falei, fiz alguma coisa errada, não vai dar certo. Porque ele fica essa massa líquida no primeiro momento e vocês vão ver como ele vai se transformando. O bom desse pão é que não precisa ficar sovando, né? Que às vezes dá pouco de preguiça de ficar sovando. O maior preparo dessa receita, na verdade, é o pré-preparo. Separar todos os ingredientes, pesar cada um deles. Exato. A massa vai ficando assim meio molinha, mas depois ela toma forma, porque o psyllium, a farinha... todas as farinhas que estão aqui, elas são extremamente secas. Não tem glúten, quem está fazendo a elasticidade da massa vai ser psyllium, vai ser a linhaça. Eles que vão garantir que o pão fique assim, olha, macio. Dá para mostrar aqui de novo o nosso pão pronto? Só para você ver como é que ele fica macio. Olha aqui, ó. Ele fica macio. E a crosta dele fica crocante. Ó, então depois que ele tá bem misturadinho, dependendo da textura da sua massa, você pode fazer com a mão também. Se você achar que não tá misturando muito bem com a espátula. Agora vem outro detalhe. Vamos transferir para cá, Camila? Então, você vai precisar de uma vasilha. Depois que ele tiver misturado assim, nós vamos colocar para crescer. Que na verdade ele não cresce muito porque é um fermento natural, mas ele precisa descansar. Tá. Então, nós sempre pega um guardanapo de algodão. Um pano de prato bem limpinho. Um pano de prato bem limpo. É legal que você tenha essas vasilhas destinadas só para o pão. Tá. Como o fermento ele é temperamental. Ele é sensível. São bactérias vivas e elas gostam de coisas exclusivas. Então é bom você ter o seu apetrecho só do pão sem glúten. Vamos só respingar um pouquinho de farinha aqui. Tá. Acho que eu tenho só para não grudar no pano. E aí, olha só. Essa massa aqui, que ela já tá bem molenga, tá vendo? Ela vai direto para cá. E aí você vai colocar assim. Tem que ter fé, gente. Olha só. Do jeito que ela caiu aqui, ela pode ficar. Você pode até ajeitar ela. O ideal é que a forma que você for colocar para descansar a massa seja o mesmo formato da forma que você vai assar. Tá. Né? No nosso caso aqui, a gente tem uma panela redonda de barro, o que é uma sugestão que você pode usar, é o que a gente vai usar para assar. Vai direto ao forno, mas você pode fazer o formato que quiser. Isso aí, então, vai descansar por quanto tempo, Camila? Vai descansar, depende da temperatura, né, ambiente. Mas numa temperatura normal, seca, de 4 a 6 horas, né? Se você fez isso aqui, você não vai ter tempo de assar na hora ou de esperar as 4 ou 6 horas, você pode fechar. Nós vamos colocar numa uma sacola, né, plástica ou num plástico. Isso aqui vai para um lugar seco. Se não tiver tempo, vai para a geladeira. Na geladeira pode ficar até 12 horas. Então você pode fazer isso de manhã e assar quando você voltar para casa. Quando eu tirar da geladeira, eu preciso deixar ele chegar na temperatura ambiente novamente ou não? Pode colocar direto no forno. Só que se você deixar fora de 4 a 6 horas, aí não tem condições de deixar, tem que assar. Tá, 4 a 6 horas, então, a gente vai deixar crescendo. Faz um furo só para o fermento respirar. E enquanto o nosso cresce, é claro que a gente vai dar uma adiantada no processo, a gente vai assistir uma matéria sobre como cultivar hortas, ou quais são os benefícios de você comer hortaliças que você mesmo plantou. Oi, Teru, oi pra você de casa. Olha onde eu vim parar hoje. Pois é, eu vim pra roça. Olha essa horta orgânica maravilhosa aqui da Clínica Adventista Vida Natural aqui em São Roque. Doutora Efigênia, obrigada. Ela vai explicar um pouquinho pra gente, que eu tenho uma curiosidade. Não sei se você de casa também tem. Existe diferença do alimento orgânico, como essas verduras orgânicas, e o alimento normal que é vendido no mercado? Sim, Rafaela, há uma grande diferença.
Os alimentos orgânicos, nós temos a certeza dos benefícios que ele nos traz para a saúde, livre dos agrotóxicos que tem nos outros convencionais, que são totalmente prejudicial. Então, faz bem utilizar produtos orgânicos, não é só uma questão de moda. Não, hoje em dia tem crescido muito essa parte dos alimentos orgânicos, né? E as pessoas sentem a cada dia os benefícios que traz para a saúde, né? Tanto na própria produção, tanto na recuperação, restauração da saúde, tem beneficiado muito. Legal. Aqui, por exemplo, na clínica, vocês plantam aqui na horta o que exatamente? Aqui nós temos, né, como vocês podem ver, alface, vários tipos de alface, todos os cheiros verdes, né, salsinha, cebolinha. Aqui na parte de cima nós temos os tomates também, que são orgânicos aqui da nossa horta. E essa alimentação que a gente oferece aos pacientes, aos hóspedes que ficam conosco aqui. É realmente tudo fresco e natural. E uma coisa bem legal que a Efigênia nos mostrou foi a plantação de tomate que a clínica tem. Até mesmo o polêmico tomate é plantado aqui, mas no caso não tem nada de agrotóxico prejudicial à nossa saúde. E dá gosto, viu, gente? Tudo muito bonito, tudo muito fresco. Agora eu quero saber, às vezes o pessoal de casa fala, eu tenho a vida corrida, às vezes eu não tenho acesso a esse tipo de alimento orgânico. O que fazer então, doutora? Para cada dia mais a gente utilizar mais esses alimentos sem agrotóxico, né? Sim, nós podemos até ter uma hortinha orgânica em casa. Né? Se eu não tenho espaço, eu posso no caixote, ou eu posso até mesmo na garrafa PET, né? Ali eu posso cultivar o meu alimento e ter em casa. Ou então procurar dos próprios, né, dos produtores, né, em casa, onde for mais próximo. Então é totalmente possível, desde que você queira ter essa alimentação mais saudável. Então, nada de desculpa. É possível sim apostar em tudo que é saudável e de boa procedência. Então, que tal dar esse primeiro passo? Olha que beleza, que maravilha. Cultiva aí na sua casa. Gostei muito da sugestão da doutora que você pode usar uma garrafa PET, você pode usar um espaço aí que talvez esteja algum utensílio que esteja largado no seu quintal para cultivar. Camila, a gente adiantou o processo, o nosso pão está crescido, a gente está trocando aqui de 4 a 6 horas de espera. Você vai ter um pão mais crescido, mais bonitinho, e aí é hora de informar. O que a gente precisa fazer? É importante esse processo, né? Na hora de assar. Então você quer pré-aquecer o forno a 200 graus Celsius e junto com o forno, na hora de pré-aquecer, vai colocar a forma, que no caso funciona bem melhor se você tiver uma forma de cerâmica. Eu gosto do formato redondo, fica diferente, né? Tá. Mas pode ser o formato que você quiser. Tá. Para uma receita, dá mais ou menos esse tamanho de forma que a gente vai usar, que eu vou pegar agora. Tá. Aí, deixa eu pegar a forma e eu quero que você mostre aqui pro telespectador como é que tá a sua massa crescida. Depois que cresceu a massa, se tiver frio, pode deixar até umas 5, 6 horas, tá, gente? Mas no calor, 4 horas já é o suficiente. O que acontece? O fermento, que são as bactérias vivas, estão felizes lá, né? Comendo os nutrientes, se alimentando. Metabolizando. Das fibras, né? E das sementes. E aí, olha, a gente vai transportar aqui. Colocar só um pouquinho da farinha de trigo. Olha o pão pra crescido. Não grudar. E aí, o pão crescido, você simplesmente vai fazer assim, ó, plup, e vai virar aqui nessa panela. Vamos cortar? Ou na forma, né? Aqui, olha. Deixa eu pegar uma faca de maior corte. Então, nós vamos fazer um cortinho para ficar aquele corte parecido com o de padaria, não é isso? E aí, na hora de assar, ele vai crescer e vai ficar bonito. E aí, nós vamos colocar umas sementes em cima. Olha que delícia. E vai voltar pro forno. Tá dando pra pegar? Não. Tá, porque não ficou muito tempo, mas vamos colocar. E agora você vai assar por 1 hora. Você pode tampar nas primeiras 40 minutos e depois nos últimos
20 tampa tá aqui, minutos, olha. 10 a 20 minutos, destampa para dar uma corada no final. Deixa eu tampar então, porque eu gostei da dica. A dica de tampar, gente, vai garantir aquela casquinha crocante no pão. Mas é importante que no final, nos últimos 20 minutos, você tire essa tampa para ele finalizar essa casca tostada. E para quem gosta de uma casca ainda mais tostada, pode adicionar um recipientezinho com água no forno, dentro do forno, embaixo da forma, que aí fica mais crocante ainda. Eu acho que você fez isso com esse aqui, porque esse aqui tá crocante por fora, olha, dá até pra ouvir o crack, e tá bem macio por dentro. A gente vai provar agora. Eu já sei o sabor e eu tô apaixonada por esse pão. Camila, durabilidade, rapidinho pra gente. Olha, esse pão, ele dura mais ou menos 5 dias assim fora. É importante quando tira do forno, Teru, tem que tirar imediatamente da assadeira e deixar ele respirar, sem cobrir, e colocar num lugar onde ele consiga respirar por baixo também. Pra não ficar, olha, deixa eu te mostrar, pra ele ficar sequinho assim. Senão ele fica, Senão ele vai ficar meio úmido. gelatinoso. E aí ele dura 5 dias assim. Eu gosto de colocar ele num guardanapo para proteger, mas dá para comer. E você vai perceber que ele fica durante os 5 dias. Eu geralmente faço uma vez por semana esse pão. Ele fica macio, gostoso. Não dura 5 dias, né, Camila? Josefe adora esse pão. Com certeza. E eu gosto de tostar na tostadeira também, que parece que fez na hora. Fica a dica, eu tô pegando o meu. Olha, que eu não quis pegar na sua fatia, mas eu vou te servir agora. Obrigada. Tem uma geleinha da Superbom sem açúcar. E você viu aqui hoje no Vida e Saúde essa receita de pão sem glúten, sem fermento biológico, com fermentação natural, sem óleo e maravilhoso, cheio de sementes e farinhas poderosas para o seu corpo. A gente vai se despedindo aqui. Se deliciando. Gostou? Amei. A dica final que você precisa saber é a seguinte: isso aqui com um abacate amassadinho com uma pitada de sal e noz moscada, fechou. Camila, obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as pessoas que têm assistido você. E você faz essa receita, conta pra mim como é que ficou a sua. Um beijo, tchau e até o próximo Vida e Saúde.